Araquê, a pastora trouxe uma palavra tão poderosa para a gente aqui na última semana. Fala muito sobre o nosso DNA, de quem nós somos em Cristo. E para sermos santos, é uma escolha nossa. Nós precisamos acordar todos os dias, dizendo não para a nossa carne, dizendo não para o nosso desejo. E a gente sabe que como cristão é um desafio buscar a santidade através da santificação, mas não é impossível. A pastora disse algo tão precioso aqui semana passada, que nós somos humanos, mas nós não podemos andar de forma carnal. O grande segredo da santificação e da santidade está em andarmos pelo Espírito. Eu gostaria de ler com você, sem mais delongas. O nosso texto hoje está em Lucas, no capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Eu gostaria que vocês seguissem. A gente vai também projetar aqui na tela para poder ajudar vocês. Esse texto é um texto muito conhecido, mas eu gostaria de trazer isso para uma aplicação pessoal na nossa vida hoje. A palavra de Deus diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E ele lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu resplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daí para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito esta, não ponha à prova ao Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade. E nós estamos aqui hoje, Senhor, não na qualidade de homens carnais, mas estamos aqui hoje como pessoas que querem receber mais do teu Espírito, Senhor. Os nossos espíritos estão sedentos por uma palavra do céu, que nessa noite não seja eu falando, mas seja o teu Espírito, Senhor, falando à tua igreja. Que os vazios aqui hoje que talvez estejam nos corações sejam preenchidos pela tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor quer comunicar, Senhor, mesmo que doa, fale conosco nessa noite, Senhor, porque nós somos, Pai, teus filhos e nós amamos a tua palavra, a tua correção e aquilo que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus, amém. Queridos, para nós falarmos de santidade, nós precisamos entender primeiro o processo da santificação. Para que a gente se torne santo, existe um processo. E a verdade é que muitos cristãos hoje, eles se colocam numa posição de santo, mas não querem viver uma santificação diária. A partir do momento que nós aceitamos que nós somos filhos de Deus e aceitamos a Jesus, estamos caminhando, nós já nos colocamos numa santificação posicional. Ou seja, já é natural. Eu sou um santo em Jesus. Mas o grande desafio de nós como cristão é realmente viver uma santificação diária. A santificação posicional, ela quer dizer que é o ato do Espírito Santo agir no coração de nós que um dia fomos incrédulos e Ele escolheu para a salvação. Colossenses 1,13 vai dizer que Ele nos tirou dos domínios das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Então aqui a gente já precisa entender que nós já não somos mais filhos do mundo.
Aqui nós já precisamos entender que o Senhor já mudou o nosso DNA. Hoje nós já podemos lutar contra a nossa carne, porque nós já estamos no Senhor. Mas como eu disse, a gente precisa acordar para poder viver uma santificação progressiva. O que é isso? A santificação posicional, repetindo, é aquele estado que eu aceitei a Jesus, eu já me coloco naquela posição de santificação. E a santificação progressiva é o ato de me santificar diariamente. Todos os dias, toda hora, sem parar nenhum instante. É o processo que nós devemos passar para poder vencer o pecado, nos tornarmos ainda mais semelhantes com Cristo. Mais semelhantes de Cristo. É um processo, queridos, que não dura um dia, que não dura uma hora, que não dura minutos ou segundos. É um processo que nós vamos viver todos os dias da nossa vida. Enquanto o Senhor der fôlego para a gente aqui nessa terra, eu tenho que acordar disposto a me santificar diariamente. Eu tenho que acordar disposto a viver pelo Espírito, a matar a minha carne. Eu tenho que me basear no que o Senhor diz que eu sou, não o que eu quero. E o Senhor nos dá ferramentas, porque o Espírito ele usa isso daqui para poder nos santificar progressivamente. A palavra de Deus é a espada de 2 gumes que penetra juntas e medulas. É capaz de discernir e separar a alma e o espírito. A nossa carnalidade daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E quando eu me coloco nessa posição de santificação progressiva, nós temos a cooperação do Espírito. A gente precisa entender isso nessa noite, queridos. Ninguém vai conseguir vencer as tentações diárias para nos santificarmos diariamente se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O versículo 1 já diz: Jesus cheio do Espírito Santo. Esse é o grande segredo da nossa vida. O Senhor, Jesus foi, cumpriu o propósito aqui, deixou o Espírito Santo de Deus para ser o nosso ajudador. E a gente precisa acessar essa arma. E a gente acessa essa arma como? Através da santificação. Santificar para quê, queridos? Para a gente poder vencer as tentações desse mundo. O fato de nós estarmos na igreja não significa que nós estamos imunes das tentações. Jesus, que é Jesus, Filho de Deus, foi tentado. E Ele é o maior exemplo de como nós devemos agir em meio à tentação. O diabo ele vai querer nos tentar nas áreas de maior fraqueza, ou talvez nas áreas que nós achamos que nós somos mais fortes. Ou talvez naquelas áreas que você fala assim: não, aqui está tudo certo. Eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu estou no plano semanal, mas não adianta nada se eu acordo vivendo a minha vontade. Não adianta nada se eu acordo querendo fazer aquilo que o Senhor não me chamou para fazer. Então não adianta a gente vir aqui todo sábado esperar uma resposta de Deus, se eu não estou aberto a viver diariamente uma santificação progressiva no Senhor. E a gente precisa estar aqui comunidade como corpo, isso sem sombra de dúvidas, a gente precisa viver comunidade. Para que a gente se fortaleça, para quando o meu irmão cair, eu seja como o bom samaritano. O pastor pregou aqui algumas semanas atrás a compaixão. E quando eu vou me santificando, eu tenho e vivo pelo Espírito, eu começo a transbordar em boas obras. Eu começo a amar, se eu sou parecido com Jesus, eu julgo menos e amo mais. E talvez hoje à noite é um convite do Senhor para todos nós, a viver uma santificação no amor de Jesus. Porque Ele nos amou. Todas as músicas aqui que nós cantamos hoje falou do sacrifício dele por nós. E qual que é o meu sacrifício por ele?
Será que a gente só acorda para pedir ao Senhor? Esse é o maior erro, queridos. Esse é o maior erro. E o Senhor, Ele vai derramando sobre nós o Espírito, e quando nós colocamos nessa santificação posicional, inevitavelmente, a gente já vai viver uma santificação progressiva. Não tem volta. Então, queridos, não é uma escolha para vocês viverem santificação. Vocês já escolheram. Se vocês estão aqui hoje, hoje é nossa obrigação viver uma santificação diária. Para a gente chegar no terceiro step da nossa santificação, que é a santificação final. É quando esse corpo nosso aqui, vai ser transformado. E a gente que é gordinho vai ficar lindo na glória do Senhor. Amém? Posso dar um amém? É isso. E o diabo muitas vezes, uma freira disse, eu estava lendo essa semana, que o diabo ele usa o orgulho de nós nos considerarmos santos para poder nos julgar. O que é isso? Cara, se você é santo, você é mais santo que os outros. A questão não é quem é santo mais do que os outros, é se nós estamos na mesma visão que o Senhor quer que nós estejamos. E vai existir pessoas com níveis de santificação diferentes? Vai. Mas qual que é a obrigação nossa como cristão? É levantar aquele que precisa. A nossa obrigação como cristão é incendiar o coração daqueles que precisam do Espírito Santo. E nós precisamos estar dispostos a viver isso como igreja. Precisamos estar dispostos a viver uma santificação no Espírito. Santificação, queridos, repito, não é um processo único. Para viver uma vida de santidade, precisa ser contínuo. Contínuo. Tem gente que ama a rotina, tem outros que odeiam, mas precisa ser contínuo. A gente não pode mais oscilar como os gráficos da vida, cheios de highs and lows. Não é tempo para isso, igreja. O Senhor hoje o Senhor nos chama para um despertamento e um avivamento que nós precisamos viver para os últimos dias. Porque o fim está chegando. E o que nós estamos fazendo para fortalecer a nossa fé? O que nós estamos fazendo para poder combater o mundo? Será que a gente vai cair em qualquer tentação que for colocada na nossa frente? A gente precisa entender que a Bíblia fala que aqueles que estão de pé, cuidado para que não caiam. Se vocês pegarem o último versículo que nós lemos aqui, a palavra de Deus diz que o diabo deixou Jesus até a ocasião oportuna. O que eu aprendo com isso? Que ele vai voltar a nos tentar. Então não adianta eu viver um culto cheio da presença do Senhor e beleza, já venci as tentações. Não, ele vai voltar. Quanto mais você santificar, quanto mais você jejuar, quanto mais você ler a palavra, quanto mais você orar, mais tentado nós seremos. Porque o jejum, na verdade, a gente interpreta meio errado. O jejum, para a gente ficar forte no jejum, primeiro tudo que é ruim da nossa carne precisa sair. Então a gente precisa estar dispostos a realmente viver do Senhor uma transformação genuína. A gente precisa ter constância no reino de Deus. Assim como a santificação precisa ser constante, nós também precisamos ser constantes no reino do Senhor. O Senhor não nos chamou, querido, para missões esporádicas. Ele nos chamou todos os dias para lutar uma guerra lá fora. A nossa guerra não é aqui dentro da igreja, não é com o irmão do meu lado. A guerra maior está lá fora. O ministério maior que Deus nos chamou para fazer, o ID, é lá fora. Aqui dentro precisa ser aquelas reuniões que a gente sai ainda mais fortalecidos e armados pelo Espírito Santo de Deus para poder combater lá fora. E que as armas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos sejam efetivas lá.
E o Senhor, quando a gente fala de santificação, a gente já está dizendo que nós somos separados do pecado. Santificação, ela envolve uma separação do pecado e das práticas que não glorificam a Deus. Isso inclui, queridos, a gente deixar hábitos que o Senhor não nos chamou para poder praticar. E talvez é isso que o Senhor tem nos chamado, para a gente deixar para trás hábitos que Ele não nos chamou para praticar. Que para a gente poder realmente começar a enxergar a glória de Deus numa proporção maior, eu preciso deixar hábitos que Ele não me chamou para praticar. E a santificação, ela vai nos levando para esse caminho que não tem volta. Acordar todos os dias nos santificando, quer dizer que nós estamos em dependência do Espírito, e é Ele que vai desempenhar um papel crucial na nossa santificação. Ele vai nos guiar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos convencer contra o pecado. Então eu convido a vocês nessa noite a não lutar a guerra de vocês ou a tentação de vocês sozinhos. O Espírito Santo está aqui para ser acessado. Só precisa ter liberdade no teu coração, para que Ele faça aquilo que você não pode fazer. E talvez vocês estão carregando uma carga que pode ser dividida com o Espírito. Talvez nós estamos carregando cargas emocionais, de pensamentos, de práticas, que você não precisa carregar sozinho. O Espírito Santo de Deus está aqui, para que seja compartilhado esse fardo. E o Senhor, Ele é o único que pode fazer isso, queridos. Porque quando nós compartilhamos o nosso fardo com o Espírito, querido, a gente vai se tornando mais imitadores de Cristo. O DNA de Cristo vai, entrando mais nas nossas veias. E aqui, daqui a um tempo, a gente já não está mais vivendo somente pelas nossas vontades carnais. A gente vai começar a olhar com os olhos espirituais. É importante que a gente saiba que nesse capítulo que nós lemos, a gente precisa entender que Jesus, queridos, não foi apenas que Jesus não tem pecados, que Jesus ele foi tentado. Hebreus 4:15 fala: Ele, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então a gente não está falando com um homem que não experimentou uma tentação. Ele não só experimentou, como ele também venceu. E você também pode vencer, amém? Porque se nós somos imitadores de Cristo, nós temos que viver com o DNA de Cristo, a gente pode vencer. E as tentações, muitas vezes, ela pode ser provações para o nosso crescimento espiritual. A tentação de Jesus em Lucas 4, ela é representada a um teste da obediência e compromisso dele com a vontade de Deus. E a santificação não acontece diferente. A santificação é um processo em que os cristãos vão enfrentar provações que visam fortalecer a sua fé, a minha fé, o seu caráter, o meu caráter. Então, muitas das vezes nós somos colocados em frente a tentações para a gente poder viver de acordo com os princípios divinos. Nós não podemos reprovar nisso, queridos. E se nós reprovarmos, precisamos entender aonde nós estamos errando. Aonde nós estamos apoiando a nossa fé. As tentações, elas vêm também para poder o quê? Nos dar resistência ao pecado. Jesus, ele resiste a todas as tentações apresentadas por Satanás, mostrando que é possível a gente vencer. A santificação de um cristão é, como eu disse, é um processo de resistência diária ao pecado, sempre buscando uma vida que reflita a santidade do Senhor. Santificação não é fácil, mas você não precisa estar sozinho.
Muitas das vezes a gente olha para quem está aqui em cima, olha para o Bruno, o cara está falando, ele deve ser um santo. E não é assim, queridos. Não é assim. A gente é tentado. Às vezes a gente não consegue enxergar com os nossos olhos espirituais em muitas coisas. A gente toma decisões erradas, sim. Só que a graça do Senhor está aí. Eu não me apoio na graça. Eu faço da graça aquele combustível para que eu seja ainda mais amado. E é isso que nós temos que fazer. Eu entendo que o Senhor me amou e é por isso que Ele me perdoa. Mas eu não abuso disso. Se a gente cair uma vez, Deus está lá. Se a gente cair segunda vez, Deus está lá. Ele vai cair. Às vezes a gente pode cair várias vezes, Ele vai estar lá. Mas isso não vai mostrar o caráter de Deus. Está mostrando o meu caráter. Eu sou uma pessoa que só estou me apoiando na graça de Deus e não estou fazendo nada para que eu viva na graça de Deus. O Senhor, queridos, Ele tem nos dado, através da palavra dEle, muitas formas de nós analisarmos a nossa vida. E às vezes a gente quer só ser consolado pelo Espírito. Às vezes nós queremos só ter palavras de conforto, palavras de automotivação. Mas o Senhor não chama a gente para isso. Para viver uma vida de cristão conformado, uma vida de cristão quietinha. Beleza, eu tenho meu ministério, eu sirvo ali, então se eu servir ali, está maravilhosamente bem. Já é o suficiente, não. O Senhor nos chama para viver uma intensidade do Evangelho. Um Evangelho que seja intensivo, um Evangelho que seja ainda mais ligado ao Senhor. Quando eu olho para a tentação de Jesus, a gente faz um paralelo com os nossos dias atuais. Jesus ele foi tentado 40 dias, queridos. 40 dias. E 40 é o número que representa o quê? Provação na Bíblia. Se você olhar, foram 40 dias do dilúvio, Moisés jejua 40 dias, o povo de Israel vaga no deserto por 40 anos. Então significa prova. Jesus ele foi provado. A tentação de Jesus, a primeira que a gente pode tirar como uma lição para a gente nos dias atuais, é a tentação da satisfação física. Satanás ele pede Jesus para quê? Para transformar as pedras em pão, tentando usar o poder dele para satisfazer as necessidades físicas. E muitas das vezes a gente tem caído nisso daqui. Porque Satanás ele usa o quê? Quer que Jesus abandone a dependência em quem? Em Deus. Muitas das vezes o diabo ele vem com essas ofertas para a gente, para que a gente abandone a nossa dependência no Senhor. Em nome de Jesus, não faça isso. Não aceite o pão, que às vezes, o pão, até isso o diabo é sujo. Porque o pão ele representa o quê, queridos? Para a gente como cristão. A mesa, o pão, o corpo de Cristo. Até isso o diabo tenta denegrir. A gente precisa estar firme, queridos, nos manjares que o diabo tem colocado na nossa frente. E muitas vezes, por falta de discernimento no Senhor, nós temos comido isso. Que as nossas escamas hoje caiam nessa noite. Para que a gente consiga entender que é só o Senhor que pode prover na minha vida. É só o Senhor que pode realmente fazer aquele milagre que você está esperando. Se apoie no discernimento do Espírito. Se apoie no Senhor. Se apoie naquilo que Ele tem feito na tua vida. E não naquilo que você pode fazer.
Seja hoje guiado pelo Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a gente tem essa busca desenfreada pelas nossas satisfações pessoais, que a gente passa por cima de tudo e de todos, por um objetivo que não é nosso, mas que é um objetivo que é nosso e não é do Senhor. A gente tenta muitas das vezes preencher os nossos vazios emocionais e espirituais com os nossos prazeres. E a gente precisa entender que a nossa dependência precisa vir de Jesus. A tentação da satisfação física, o Senhor venceu e você também pode vencer. É uma decisão nossa, nessa noite, de sair daqui mais fortes para vencer lá fora. Em segundo lugar, a tentação do poder e da ambição. Satanás ele oferece a Jesus o quê? Todos os reinos do mundo em troca de adoração, tentando com a promessa de poder e influência. E muitas das vezes a gente tem buscado, queridos, muito poder, muito controle, manipulação de pessoas ou de ambientes, por um fim próprio nosso. Somente para os nossos fins. E a gente não pode ter esse espírito de manipulação. O diabo tenta fazer isso com Jesus, oferecendo ele os reinos do mundo. Sabe o que você precisa estar firme na tua identidade? Porque Jesus era filho de quem, queridos? De Deus. Ele veio para poder herdar isso aqui, nós sermos co-herdeiros dele. Então não faz sentido a gente cair nas armadilhas que o diabo tem nos colocado, através disso. Através dessa tentação, pelo poder e pela ambição. A gente não precisa de nada aqui dessa terra. Isso o Senhor tem nos dado, que nós sejamos multiplicadores no reino dele. Que a semente que ele tem nos dado, seja qual for, seja para o reino dele. Porque aí que o Senhor quer que os nossos corações sejam totalmente ligados, conectados à promessa que ele nos deu. Então, queridos, entenda. O que o diabo te oferece, qualquer tipo de sucesso, qualquer tipo de coisa, não vale o sacrifício moral perante o Senhor. Não vale. Entenda nessa noite. Muitas das vezes vai custar a nossa moralidade para o mundo, entender as promessas do Senhor. Mas siga nesse caminho. Porque é melhor nós sermos reconhecidos pelo Senhor do que ficar nesse mundo sem reconhecimento nenhum. Talvez Deus nos chama aqui hoje, você pode estar pensando que talvez vocês não tenham a capacidade de ser usados por Deus, mas vocês precisam levantar de onde que vocês estão e começar a fazer alguma coisa para Ele. A gente precisa dar o primeiro passo para o Senhor, para poder buscar dEle e continuar nele através do nosso propósito. E não se distraiam com as coisas que o mundo coloca na nossa frente. Não se distraiam, queridos. Uma distração pode nos desviar do caminho e depois pode ser doloroso voltar. Voltando no Bom Samaritano, não sei se aquele viajante se distraiu com alguma coisa, talvez o caminho dele era um, ele foi pelo outro, a gente não sabe a história. Então o Bom Samaritano, que é Jesus hoje, te encontra. E Ele quer restaurar tuas feridas. Ele quer cuidar do teu coração. Ele quer cuidar do teu espírito. Ele quer te colocar de novo no caminho que você talvez deixou para trás. Não perca mais tempo, querido. Não perca mais tempo. Não esteja fora da vontade de Deus mais um minuto. Hoje o diabo não precisa tirar ninguém da igreja mais, queridos, para poder adormecer as promessas do Senhor. A gente pode estar sentado, morrendo nesse banco espiritualmente, vendo a promessa de Deus ficar para trás.
de achar que ser um crente de banco vai me garantir a salvação. Você precisa chegar lá, queridos, com as suas obras e mostrar para o Senhor. Ele vai requerer de você. Se Deus entregou talentos na mão de vocês, está na hora de vocês começarem a desenterrar isso nessa noite. E começar a usar o que vocês têm para a glória de Deus. Para o reino de Deus. Não é para homem, é para Jesus. Entendam isso nessa noite, querido. Vocês não vêm para a igreja para os pastores dessa igreja. Vocês vêm para a igreja pela face que Jesus representa, pela face de Jesus representada nesse ambiente. Não é pela, eu vou à igreja porque hoje é sábado, crente domingueiro. Não. A gente vem porque a gente precisa viver em união, em unidade. Em terceiro lugar, a tentação da demonstração de poder. Jesus, ele vence a primeira tentação, que é o diabo tentando fazer o quê? Que Jesus abandone a dependência dele de Deus. E na terceira tentação, que o diabo, que Satanás desafia Jesus a se jogar do pináculo, essa terceira tentação, o diabo ele joga isso para Jesus, é como que se ele quisesse que Jesus demonstrasse agora uma confiança arrogante em Deus. Olha o que o diabo faz, meu. Na primeira ele, se você você faz. Na terceira tentação, é como se ele falasse, não, você então faça porque os seus anjos vão vir. Muitas das vezes o diabo ele vai nos pegar aí, no nosso orgulho, na nossa arrogância. A gente precisa ter cuidado porque Satanás ele fala com Jesus alegando que os anjos o protegeriam, testando assim a proteção divina. O diabo ele quer distorcer as escrituras, porque o diabo ele responde o quê? Nas escrituras para Jesus. Está lá em Salmo 91. Que o Senhor dará ordem ao quê? Ao seu respeito. Só que o diabo ele não entende muito bem a Bíblia, porque Deus não promete guardar a gente em todos os nossos caminhos. É aí que é o perigo. O Senhor ele nos protege, estar conosco e nos guardar nos caminhos dele. Então, querido, vamos parar de ficar barganhando com o Senhor. Vamos parar de ficar tentando barganhar a nossa espiritualidade, de mascarar, de buscar o quê? Uma validação através de ações de fé frívolas. A gente precisa estar forte. A gente não pode brincar. Eu não posso jejuar só por jejuar. Eu não posso orar somente por orar. Eu não posso ler a Bíblia somente por uma obrigação de ler. Eu preciso entender aquilo que eu estou fazendo, porque a gente precisa estar numa necessidade constante de discernimento e resistência às pressões externas e internas. A gente precisa entender e precisamos orar para que as cegueiras dos nossos olhos caiam nessa noite. Adão caiu. Tentação no jardim, Adão e Eva. Só que aqui Jesus vence e você pode vencer. Adão e Eva, eles tinham duas árvores, e olha como que essa questão da cegueira espiritual é tão profunda, porque existiam duas árvores lá, né? A do bem e do mal e o quê? A árvore da vida. É como se o diabo tentasse Adão e Eva lá, oferecesse ele esquecesse que tinha uma árvore lá, que ele poderia comer, que daria ele o quê? A vida. E a gente está trocando as promessas do Senhor eternas por coisas momentâneas. E vai te tirar do lugar que Ele quer colocar vocês na eternidade. Cuidado, queridos. Cuidado. Cuidado com as armadilhas do diabo. Cuidado com o que ele tem colocado muitas das vezes nas nossas vidas. Gálatas 5,16 fala: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A gente precisa viver pelo Espírito, ser santificado pelo Espírito. E eu sei que o Senhor está falando conosco aqui nessa noite. O Senhor está falando com a igreja, porque
Porque é esse corpo aqui, queridos, que vai lutar lá fora. A gente precisa estar forte. A gente precisa estar forte para lutar lá, a gente precisa estar forte para levantar o nosso irmão se ele cair, a gente precisa estar forte para poder viver o propósito que o Senhor colocou na tua vida, e nunca é sobre o propósito individual que Ele te colocou, é sempre o propósito do corpo. Então estejam saudáveis, não seja aquela parte do corpo que está apodrecendo o resto, seja aquela parte saudável que vai ajudar a curar aquela parte que precisa nessa noite. Porque esse é o nosso papel de cristão. Esse é o nosso papel de santificação, de santidade. Santificar para quê, queridos? Para poder vencer as tentações do mundo. Santificar para quê, queridos? Para poder amar mais, julgar menos. Santificar para quê? Para poder viver o propósito que o Senhor colocou na minha vida e na sua. Eu gostaria de caminhar para o final, gostaria de fazer uma oração com vocês. A gente cantou que Jesus tem nos chamado. E talvez Ele está chamando você nessa noite. Eu não sei, talvez aquilo que tem tirado você, e nem compete a mim saber, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E quando a gente vem no altar, querido, as cadeias são quebradas, as correntes são quebradas, o jugo ele é repartido com o Espírito Santo, é um ato de fé. E o Senhor quer que hoje nós entreguemos as nossas mazelas aqui no altar hoje. Gostaria que vocês ficassem de pé. E aquele que sentir do Senhor de vir aqui à frente hoje, talvez é um tempo de reconciliação. Eu não vou perguntar, mas você sabe. E se você vir aqui à frente também, não significa que você vive uma vida de pecado, mas o Senhor quer te curar, talvez de uma ferida que você tem. Talvez essa ferida, ela tenha te impedido de andar por onde o Senhor te chamou para andar. Talvez essa ferida tenha paralisado você de se tornar alguém santo, ainda mais santo na presença do Senhor. E o bom samaritano está aqui nessa noite, queridos, disposto a curar. O bom samaritano está aqui nessa noite disposto a colocar o bálsamo dele sobre a tua ferida, sobre as tuas tentações que você não consegue vencer, sobre aquilo que talvez para você é impossível, mas nada para o Senhor é impossível. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. O teu altar está aqui hoje, Pai. A representatividade daquilo que o Senhor é, Senhor, nas nossas vidas. A Tua palavra, Senhor, nos chama hoje à noite, Senhor, para viver uma vida mais pautadas nos Teus caminhos, Senhor. A Tua palavra nessa noite nos convida, Espírito Santo de Deus, a viver uma santidade que talvez nós nunca vivemos antes. Talvez muitas coisas tenham nos impedido de viver uma santidade genuína, Senhor. Talvez muitas preocupações, muitas dores, muitas coisas não confessas que têm nos apodrecido por dentro, Senhor. Talvez muitos de nós estamos aqui como um sepulcro caiado, Senhor. Por dentro estamos vazios, mas nós nos esvaziamos de nós mesmos para poder viver, Senhor, o Teu propósito. Nós queremos que o Teu Espírito, Senhor, preencha nessa noite as nossas vidas e os nossos vazios. Nós queremos sair daqui hoje, Senhor, transformados, Pai. Nós queremos sair daqui hoje transbordantes no Teu Espírito, Senhor. Nós queremos sair daqui hoje, Senhor, ainda mais forte do que nós entramos aqui, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela vem para poder nos mudar, Senhor. Não é o Bruno pregando aqui, Senhor, mas é a Tua palavra, Senhor, sendo ministrada aqui nessa noite, Pai. Nos nossos corações, Pai. E vai de encontro no coração do Teu povo, Jesus. Vai de encontro no coração da Tua igreja, Pai. Que nós possamos andar em amor, em misericórdia, em santidade, em santificação, Pai. Que nós paremos, Pai, de uma vez por todas, de viver um evangelho raso, Senhor. Nós queremos ser guiados pelas ondas do Teu Espírito, Senhor. Por onde o Senhor quiser nos levar, Pai, que o Senhor nos leve, Senhor. Para onde o Senhor quiser, Senhor, transformar a nossa vida, que o Senhor transforme. Nós estamos aqui hoje, Senhor, te entregando, Senhor, tudo aquilo, Pai. Nós não estamos aqui hoje só entregando as nossas necessidades, Pai. Nós estamos aqui hoje entregando as nossas fraquezas. Estamos aqui hoje entregando as nossas dores, Pai.
para que seja curada, Senhor, para que seja tratada pelo Teu Espírito, Senhor. Nós não queremos, Pai, sair daqui. Nós não aceitamos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Porque o Teu Espírito deu sacrifício naquela cruz, Senhor, não nos dá essa condição, Pai, nós não podemos. Nós queremos viver um evangelho sacrificial, Senhor. Mesmo que isso custe muito, Pai. Mesmo que isso custe muito, Senhor. Nós queremos, Pai, viver, Jesus, a Tua vontade. E eu declaro sobre a Tua igreja nessa noite, Senhor, restauração, Pai. Eu declaro sobre a Tua igreja nessa noite força no Espírito, Senhor, para poder viver as tentações lá fora, Senhor. Como ministro do Evangelho, eu declaro mudança, Pai, restauração dos corações, dos lares, tudo aquilo que tiver quebrado nessa noite seja reconstruído, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Nós queremos mudança, nós queremos transformação, Senhor, e nós estamos dispostos, Pai, a passar por tudo aquilo que o Senhor quer que nós passemos, para a gente poder chegar no objetivo final, Senhor. Que a Sua santificação, que a nossa santificação, que a Tua santidade seja ainda mais latente e explícita dentro de nós a partir de hoje. Que esse culto dessa noite seja um divisor de água na vida, nos corações dos espíritos dessa noite, Jesus. Que nós possamos sentir o Teu Espírito, nós possamos declarar isso, Pai. Para quando tiver noites proféticas como essa, louvores abençoados, a minha boca esteja disposta a Te adorar, adorar a Tua majestade, a Te bendizer, Senhor. Bendizer a Tua majestade, bendizer o Teu senhorio. Nós queremos, Pai, declarar isso para o mundo, Senhor. Nós queremos falar isso, gritar isso de alto e bom som, Espírito Santo de Deus. Que nessa noite, Pai, os corações sejam alinhados com os Teus. Os corações que estejam por algum motivo desalinhados com o Teu coração, que ele se alinhe nessa noite como igreja. Em nome de Jesus eu declaro isso. Que a Tua casa esteja alinhada com as promessas do Senhor. Que o Teu casamento esteja alinhado com as promessas do Senhor. Que a Tua vida esteja alinhada com as promessas do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício.